Então, pessoal, boa noite. Sou a Alessandra, né? Sou professora aqui do curso de Serviço Social da UFOP. E convidei hoje a Débora, a Juliane, a Stephanie, a Jéssica, a quem eu já agradeço, né? São ex-residentes ou residentes, né? Ainda residentes, que atuam em diversos programas e que eu convidei para que possam conversar um pouco com a gente aqui hoje, socializar um pouco das experiências do que é ser residente, né? O que significam os programas de residência. Como a gente não tem programas aqui na UFOP, né? A Stephanie vai se lembrar bem disso, a gente às vezes não tem tantas informações sobre como funcionam os programas e muitas dúvidas sobre o que é a residência. Então, assim, vou deixar para as meninas colocarem, né, aprofundarem um pouco mais isso, até porque os programas são diversos, né? Mas a residência é uma formação em serviço, significa uma pós-graduação, uma especialização lato sensu, mais diferenciada, porque ela significa formação em serviço ou treinamento em serviço, como o Ministério da Saúde gosta de chamar, né? Bom, para a gente organizar a nossa conversa, eu queria pedir primeiro para as meninas falarem um pouco dos programas em que se inseriram, como foi ser residente, como é, né? Quem ainda está na residência. Falar um pouco desses programas, de como eles se organizam, das atividades que vocês realizam, né, dentro do programa. E aí depois a gente também pode abrir para as alunas, né, colocarem dúvidas, discutirem um pouco com vocês sobre esse processo. Tudo bem? Vou passar uns 10 minutos, 15 minutos, mas vocês fiquem à vontade para cada uma, tá? A gente acabou não combinando a ordem, né? Não sei se alguém tem preferência por começar. Eu posso começar. Vamos lá. Não sei se eu sou mais velha aí, né, de residência. Então, boa noite. Eu sou Stephanie, eu sou assistente social pela UFOP. E assim que eu terminei a graduação, assim, no último ano, eu conversava muito com a Alessandra, ela me falou que tinha feito a residência. E eu sempre quis entrar na saúde. E assim, já aviso, tá? Uma vez que você entra para sair. E aí, ela me falou da residência e eu não fazia ideia do que fazer. Entrei na internet e falei, vou pesquisar como que faz isso. Na época, era no final do ano, já tinham fechado os editais. Eu achei um site que você consegue colocar o que você quer e acha os estados. Eu queria Minas e Espírito Santo. E aí apareceram poucos, assim. Eu pensei que fosse ser uma oferta maior para o serviço social, mas não era, né? Residência multi para serviço social, ela ainda é bem escassa. E aí eu vi uma residência aqui no sul do estado do Espírito Santo, bolsa pelo Ministério da Saúde, né? Tudo certinho. Eu falei, vou fazer essa prova. Me inscrevi, era o primeiro que estava aberto, passei uns meses estudando, mas confesso que eu nem estudei tanto assim, porque eu nem sabia direito o que ia cair. E aí eu vim fazer a prova, e a minha residência, ela foi num hospital filantrópico. Ele foi um hospital metade SUS, metade privado. A universidade não é federal, era particular, era São Camilo. E isso foram vários problemas que aí eu vou trazer para vocês ao longo do processo. Que eu fui às cegas, eu nem sabia como funcionava. Para vocês terem ideia, eu só sabia que, acho que foi de Juiz de Fora que eu tinha feito a inscrição também. Era doenças crônicas degenerativas e a daqui do sul do estado eu nem sabia o que era. Fui descobrir no dia da prova que tinham várias questões de câncer. Aí eu descobri que era oncológico e intensivismo. Eu também não sabia o que era intensivismo. Mas, enfim, foi a primeira prova, fiz, aí logo passei e falei, vou fazer essa mesmo, porque a bolsa é a mesma coisa, vou me garantir. Nem fui fazer a prova de Juiz de Fora. Bem, vim, aí logo no início, na minha residência, eu fiz intensivismo, mas ao longo da residência eu descobri que ela estava cadastrada no MEC como urgência e emergência, não era intensivista. Aí até que no final a gente saiu com as duas especializações, né, intensivismo e urgência e emergência. Eram 60 horas semanais, porém no início a gente não tinha as horas teóricas, a gente só trabalhava. Isso também foi uma briga que a gente demorou quase um ano para conseguir. Mas assim, não foi pouca briga não, a Alessandra até lembra que foi assim, o Ministério Público, foi denúncia, foi ofício para Brasília, eu participei de comissão nacional. Na época a gente mergulhou assim na residência mesmo. Minha residência era muito grande, eram 53 alunos da multi, mais 16 da médica, então eram muitas pessoas. E foi mais, assim, no geral, né, ao longo da conversa que a gente vai falar um pouco sobre isso, tem até uma amiga minha que é residente que está aqui assistindo,
valeu a pena. Eu garanto que valeu a pena. Hoje eu continuo na saúde, né? Hoje eu trabalho no hospital estadual, então hoje é 100% SUS. Valeu a pena, assim, pela experiência mesmo, mas hoje, se eu fosse orientar alguém a entrar numa residência, eu falaria, pesquisa bastante, procura saber qual é a instituição de ensino, o hospital, referência, quem banca esse hospital, porque, assim, a gente passou cada coisa que todos os níveis, assim, ameaça mesmo o pessoal, porque eles, na época, assim, tá, no segundo ano até melhorou, mas no primeiro, eles pegaram, sei lá, 60 profissionais para trabalhar de graça para o hospital. A instituição achava que era isso, né? E não era pouco, não. Inclusive, tinham residentes que atuavam em empresas privadas do hospital. Né? A gente recebia pelo, pelo SUS, mas eles queriam que a gente trabalhasse em hospitais privados. Então, assim, até mesmo para posicionamento, para discussão, entender a lei e tal, foi interessante, porque a gente mergulhou mesmo. A gente era uma classe ali que a gente fazia tudo junto, a gente conseguiu essa unidade, porque se não fosse assim também, a gente não teria conseguido. Mas, assim, questão de ensino depois melhorou muito, a gente aprendeu muita coisa da saúde mesmo. Hoje eu não tenho o que reclamar, hoje tudo que eu aprendi eu utilizo, mas foi um desafio. Foi bastante desafiador, assim. Obrigada, Stephanie. A gente Nada. vai falar um pouco também dessa diversidade dos programas país afora, né? Quer seguir, Débora? Posso? Foi interessante demais ouvir a Stephanie, né? Porque a experiência dela, assim, eu acredito que foi diferente de todas nós, assim, pelo menos as que foram convidadas para poder falar aqui também hoje, né? Porque ela entrou num tempo que ainda era diferente mesmo. Por exemplo, a bolsa hoje, pelo menos aqui na UFJF, ela não é paga mais pelo Ministério da Saúde, ela é paga pelo Ministério da Educação, né? Enfim. O meu nome é Débora, eu sou assistente social, sou formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou ex-residente do Programa de Saúde da Família, entrei em 2018, saí em 2020. Atualmente, eu sou mestranda do programa, né, de pós-graduação da Faculdade de Serviço Social da UFJF. E aí eu estou pesquisando sobre a questão do racismo como determinação para o processo de saúde e doença, né, da população negra. E aí a gente está identificando, eu e a Marina Castro, né, minha orientadora, a gente está pesquisando sobre essa diferença, né, da determinação do processo de saúde e doença para os determinantes, que é como é preconizado, defendido pelos relatórios da Organização Mundial da Saúde, né. Está sendo, assim, bem interessante essa pesquisa. Vamos ver o resultado aí no final da dissertação, que eu estou na luta ainda. Primeiramente, né, eu quero agradecer por esse espaço, agradecer a professora Alessandra, a estudante Tamires, né, que fez a mediação entre nós, a professora Luciana de Paula, que foi a pessoa que me indicou, né, para estar aqui, que confiou essa tarefa a mim, gostaria de agradecer ela. Enfim, e aí agradecer ao SUS, né, por ter possibilitado que a gente pudesse completar a residência, né, 100% pública, com bolsa, enfim, foi uma experiência, assim, ímpar. E aí eu fui convidada aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, com vocês. Aí, a professora Alessandra, ela um pouco que falou o que é a residência multiprofissional em saúde. E aí, assim, eu planejei de falar um pouco sobre isso, assim, eu não sei se a gente vai entrar nisso, se a gente vai falar mais dos programas. Você pode me sinalizar, Pode, professor? pode seguir como você se preparou, Débora. Não tem problema não. Tá bom, obrigada. Aí, assim, a residência, né, em área profissional de saúde, ela foi instituída por uma lei, né, que é a lei número 11.129, de 30 de junho de 2005. E aí, como a professora disse, né, trata-se de uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço, que é destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, né? E aí é interessante falar isso porque inclui o assistente social, porque esse profissional ele foi reconhecido enquanto um profissional da saúde
pela resolução de número 218 de 97, pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, assim, o assistente social, mas alguns profissionais foram reconhecidos enquanto profissionais de saúde, né? E aí, obviamente, né, a residência multiprofissional ela vai excluir a área médica, porque a área médica ela tem uma legislação própria e também uma residência própria, né? Isso é importante a gente apontar também. Até porque, assim, quando a gente divide o espaço com o profissional médico, tem até, assim, uma certa diferença, né? Não sei, parece que a bolsa deles é diferente, é bem maior. Enfim, tem N questões. Aqui em Juiz de Fora, né, os programas de residência, tanto multiprofissional quanto médica, são ofertados pelo HU, né, que é o Hospital Universitário aqui da UFJF. E aí, atualmente, a gente tem os seguintes programas, né? Aí eu me baseei no edital de 2021, porque na minha época a gente tinha saúde mental. Mas aí, por N motivos, assim, que eu não vou conseguir, assim, esboçar aqui quais foram, esse programa ele foi extinto de saúde mental aqui na UFJF. Então, a gente tem a multiprofissional em saúde do adulto, com ênfase em doenças crônico-degenerativas. A gente tem a integrada multiprofissional em atenção hospitalar. Temos a multiprofissional em saúde da família, que foi o meu programa. São esses. E aí, cada um desses três programas, né, ofertam 2 vagas para o profissional de serviço social. E aí, então, no total, a gente pode contabilizar 6 vagas para o serviço social, né? Antes, esse número era bem maior, assim, na minha época, em 2018, eram 4 vagas para assistente social. Assim, porque tinham 2 UBSs, e aí, para cada UBS, ia 2 residentes do serviço social. E aí, agora, no edital de 2021, isso mudou, assim, reduziram o número de vagas, agora são 2 vagas para assistente social. E aí, a duração do programa, né, de residência é de 2 anos, carga horária de 60 horas, como a Stephanie, né, pontuou, 60 horas semanais, a remuneração um total das horas dão 5.760 horas, né, no total, assim, dos 2 anos. A dedicação é exclusiva, né, para residência, a remuneração é de R$ 3.330,43, e aí é pago pelo Ministério da Educação, né, como eu sinalizei anteriormente. E aí eu estive inserida por 2 anos na saúde da família, e aí nesse programa são ofertadas também, além de vaga para o serviço social, são ofertadas vaga para odonto e para enfermagem. E aí eu atuei numa UBS, né, numa unidade básica de saúde aqui da cidade de Juiz de Fora, que está inserida no âmbito da atenção básica em saúde, né? E aí eu trouxe, assim, bem brevemente o que é essa questão da atenção básica em saúde, né? Porque a professora Alessandra sinalizou que seriam alunas, né, que teriam interesse na residência, então eu achei importante, assim, trazer essa perspectiva, assim, do que é atenção básica no SUS, né? E aí, essa atenção básica, né, ela de acordo com a nova PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, de 2017, ela deve ser, né, no SUS, a principal porta de entrada do sistema de saúde, deve ser o centro de comunicação da rede de atenção à saúde, né, que é a RAS, a rede de atenção, a gente chama assim, deve ser também coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados nessa rede, né? Então, assim, é grande a responsabilidade dessa atenção básica, né? De acordo com o Ministério da Saúde, né, a atenção básica ela é responsável por dar 80% de resolutividade aos problemas de saúde da população. Ou seja, é uma porta de entrada e deve, de acordo com a política, dar essa resolutividade para a população usuária, né? A população ela tem que entrar ali e ela tem que ter resolução dos seus problemas, né? Não pode, entrou, a gente vai passar para atenção secundária, para atenção terciária sem resolver o problema da pessoa. Não é assim que funciona. E as UBSs, né, de acordo com essa PNAB, né,
elas são espaços potenciais de educação e formação de recursos humanos, né, de acordo com a própria PNAD. E aí, isso justifica, né, a residência multiprofissional em saúde nesses espaços, né? É por isso que a residência ela existe nesse espaço, né? E aí, né, quais são as potencialidades da atenção básica, né? A atenção básica, ela possibilita a gente uma maior proximidade da equipe de saúde. E aí, a gente tem tanto uma proximidade da equipe de saúde, assim, que é uma equipe pequena, né, normalmente, e também a gente tem proximidade dessa equipe com o próprio usuário, né? O usuário é a sua família. E aí permite que a gente conheça a pessoa, a família, a vizinhança, permite que a gente conheça as lideranças do bairro, as instituições, os serviços ofertados pela região, ali pelo território. Isso tudo vai garantir uma maior adesão do usuário aos tratamentos, às intervenções propostas pela equipe. E aí o resultado disso é que mais problemas são resolvidos dentro da atenção básica, né? Sem a necessidade de intervenção de uma média e de uma alta complexidade, né? Em uma UPA, por exemplo, uma unidade de pronto atendimento, né? Ou, por exemplo, no hospital. E aí, é claro que, né, todo serviço, ela tem também fragilidades, né? E aí existem algumas, mas eu quero chamar a atenção para uma em especial, assim, que foi a que mais me incomodou, assim, no processo da residência, né? Que a PNAB, né, ela tem na saúde da família a sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica, ou seja, ela tem a estratégia de saúde da família como a sua estratégia para poder ampliar a atenção básica, né? Mas o assistente social, ele não compõe essa equipe mínima, né, da estratégia de saúde da família. É composta por uma equipe multiprofissional. No entanto, o assistente social ele não está previsto para essa equipe mínima da atenção básica. O assistente social ele vai se inserir, de acordo com a PNAB, no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E aí isso é um problema, né? Porque, por exemplo, na nossa cidade, né? Enquanto eu estava inserido na residência, existiam 62 UBS. Eu não me atualizei desses números, né? Mas até 2020, janeiro de 2020, era assim, 62 UBS na cidade, e 19 UBS apenas contavam com profissional de serviço social. Então, assim, é uma diferença discrepante, assim, sabe? E aí, assim, isso gera uma precarização, né, do trabalho, tanto para os profissionais que estão ali inseridos, que acaba que as demandas que iriam para o serviço social, eles acabam tendo que assumir, não tem jeito, né? Aqui em Juiz de Fora não tem NASF, então, assim, isso é mais um complicador. E, enfim, abri um concurso aqui para assistente social em 2016, até que chamou um número assim significativo de profissionais. Entretanto, esses profissionais eles foram aqui. A gente tem, na verdade, uma ONG que eu não vou, né, pronunciar o nome, mas enfim, essa ONG ela geria todo o serviço de assistência social aqui na cidade. Agora, ela não mais gere, ela apenas executa os serviços. Mas ainda assim, acaba que terceiriza essa questão, porque precariza o trabalho do assistente social, que ele não chama o concurso e aí pega o contrato. E aí são contratos precarizados, de 6 meses, uma rotatividade muito grande, que não permite que o profissional ele estabeleça um vínculo, né, com a população ali. E, enfim, nesse concurso de 2016 não foram chamados assistentes sociais para a unidade básica de saúde. Foram chamados assistentes sociais para política de assistência da cidade, né? Para a Secretaria de Assistência Social, que era a antiga SDS, que agora foi dividida em duas secretarias, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Assistência Social. Foi criada uma Secretaria de Assistência Social. E aí, né, como se dá o trabalho do assistente social nas UBSs, né? Vocês vão perceber, né, ao longo da formação de vocês, assim, as alunas, né, que o assistente social ele está sempre citando Maria de Yamamoto, está sempre citando José Paulo Neto,
E aí, para não perder o costume, né, eu vou trazer uma citação da Yamamoto, né? Só para a gente não perder a regra, né? E aí a Yamamoto ela vai dizer que o alvo predominante do exercício profissional é o trabalhador e a sua família, em todos os espaços ocupacionais. E isso não podia ser diferente na saúde, né? E muito menos na atenção básica. E isso, de fato, não é diferente. Na UBS, né, o trabalho do assistente social ele é especialmente direcionado ao trabalhador, né, que é o usuário, e às suas famílias. E aí vai confirmar o que a Yamamoto ela diz, né? Porque na maioria das vezes a gente não atende o paciente ali naquela demanda de doença dele. A gente vai assim, porque a maioria dos profissionais, né, todos os outros profissionais, eles vão atender o paciente naquela demanda assim de doença mesmo, mais nesse sentido. E o profissional do serviço social, ele não vai atender essas questões, ele vai atender mais as questões de manifestação da questão social ali que vai chegar por meio desses sujeitos, né? E aí, né, assim, só para esboçar, assim, creio que, né, a gente já conhece isso, mas, assim, a questão social, ela é a desigualdade, né, gestada pela sociedade capitalista, que produz muita riqueza, assim, de um lado, assim, né, de um polo, para pouquíssimas pessoas, e essa riqueza, assim, ela não é socializada, né? E aí, esse processo de desigualdade, ele gera pobreza, miséria, enfim, gera o que a gente chama das manifestações, né, da questão social. E aí, né, a Célia Mioto, ela vai dizer que a família ela é atravessada pela questão social, né? E essa compreensão de que os sujeitos, os trabalhadores e as suas famílias, eles são atravessados pela questão social, ela é de suma importância para o assistente social, porque ele vai esse tipo de compreensão vai permitir que a gente vai para além das concepções que tomam a família como a principal responsável pelo bem-estar próprio dos seus membros, sabe? Aquela questão de responsabilizar a família. Mas a gente vai considerar as questões mesmo de uma sociedade que é desigual, que é excludente, e aí a gente vai conseguir identificar a demanda da família, assim. Eu conversei um pouco com a Juliane, e aí eu não vou me deter nas principais atividades desenvolvidas pelo assistente social, porque ela vai trazer isso, assim. Mas, assim, sumariamente eu vou trazer, assim, coisa que foge, assim, da regra, né? Eu vou pontuar, assim, atendimento individual, né? Acolhimento a gente faz também, visita domiciliar, sala de espera. A gente faz uma coisa que chama aqui matriciamento em saúde mental, que funciona assim da seguinte forma: é discussão de casos e de construção de projetos terapêuticos para usuários que têm sofrimento mental, que estão em sofrimento mental, né, e que são referenciados daquele bairro, daquela região, para uma equipe de centro de atenção psicossocial, ou seja, para uma equipe de CAPS. Lá no Parque Guarani funcionava da seguinte maneira: a equipe do CAPS, né, de referência, ia até a UBS, e aí a gente conversava e construía os projetos terapêuticos dos usuários. Aí era assim que a gente fazia, né? Aí era bem interessante essa reunião, porque era uma reunião que ocorria de forma multiprofissional. Inclusive, o médico psiquiatra, ele ia nessa reunião. Então, assim, ficava bem interessante, porque a gente conseguia compreender um pouco mais, assim, dessa dinâmica, né, do sofrimento mental. Gente, meu celular tá descarregando. E eu liguei o trem no celular. Só um minutinho. Faz parte das tecnologias. Não, e eu não me atentei para isso, gente. Não me atentei mesmo. Faz Tô parte. aqui toda.
Deu, tá. Tô torta, né? Mas a gente está te ouvindo bem. Ah, então tá bom. É só até carregar, que senão eu não vou conseguir ajeitar aqui. E para não tomar nosso tempo também. E aí, assim, o matriciamento era bem interessante por conta disso. A gente tinha participação do Conselho Local, Regional e Municipal de Saúde. A gente fazia capacitação dos conselheiros, produzia, né, murais, grupo de educação e saúde, diversos grupos. A gente, né, a gente tinha participação na pesagem do programa Bolsa Família, né, do antigo programa Bolsa Família, que agora é atual Auxílio Brasil. A gente organizava eventos, rodas de conversa, diversas também, de diversos temas. E uma participação importante que eu queria pontuar aqui foi num projeto de extensão universitária que eu tive a oportunidade de participar, inclusive que era coordenado pela professora Luciana de Paula, e assim, era um projeto super bacana e me trouxe assim um fôlego para a residência que foi assim maravilhoso. Nesse projeto, assim, a gente ia nas escolas e aí a gente fazia atividade socioeducativa por meio de oficina de arte com os adolescentes lá das escolas. Então, foi bem bacana, assim. A relação do profissional, né, que a professora Alexandra pediu para comentar brevemente sobre a relação com a preceptoria. A gente comenta agora, deixa para comentar depois. Como você achar melhor, Débora? Só aproveitar, falar, Fábio, você levantou a mão, se você levantou a mão, ou se foi sem querer, você abriu o microfone também, beleza, está dando interferência. Mas, Débora, pode ir como você achar melhor, tá? Você combina com a Juliane. Porque a gente conversou, né, eu e a Juliane, para a gente não ficar assim muito repetitiva, né? E aí, o que eu queria destacar assim da relação com a preceptoria é que o preceptor, né, ele é o profissional de referência assim da UBS, né? Ele normalmente é concursado, faz parte do quadro efetivo ali da prefeitura, mas o importante dessa relação, assim, é destacar que a gente, enquanto residente, né, a gente não é um estagiário, então a gente possui certa autonomia para poder conduzir o trabalho e responder pela condução do nosso trabalho, né? E aí, na residência, a gente já possui um número de registro profissional no conselho, né, no CRES, e aí a gente, inclusive, a gente deve, né, de acordo com o Código de Ética, assinar e carimbar todo documento que a gente produz, né? Então, assim, a relação com a preceptoria, ela deve ser uma relação, assim, de troca, na minha perspectiva. Porque a gente tem muito a aprender, né, com aquele profissional ali de referência, que muitas vezes está na instituição por muitos anos, mas a gente também tem algo a ensinar, né? A gente tem a possibilidade de oxigenar aquele serviço, de propor ideias, ações, de dialogar sobre as mudanças necessárias, mas a gente tem que entender que esse processo ele deve ser feito de forma muito respeitosa, com muita empatia, porque a gente tem que perceber assim que não é a gente que está inventando a roda, né? Então a gente tem que chegar assim de forma tranquila assim nesse serviço. E aí assim eu entendo assim que a residência ela permite assim que a gente desenvolva as três dimensões, né, que compõem o trabalho do assistente social. Mas aí eu prefiro assim problematizar isso assim mais à frente assim, para oportunizar as meninas de falar aí sobre o programa delas. Obrigada. Obrigada, Débora. A gente passa para a Juliane, então, para dar... Como a gente está no mesmo, a gente esteve no mesmo programa, né? Então, meu nome é Juliane, eu sou assistente social graduada pela UFJF e especialista em saúde da família pela UFJF também. A minha experiência, foi toda demarcada pelo fator pandemia, né? Então, tudo que eu tenho para trazer sobre residência está associado à pandemia. Foi no meu primeiro dia, cheguei no posto e a gente já estava se organizando para adaptar o trabalho pela questão da Covid-19. Então, não consigo falar da minha experiência na atenção básica sem falar disso. Na verdade, eu conheci a atenção básica porque estagiei numa OBS, não era minha primeira opção.
eu queria ir para a área da educação, queimei minha língua, fui para a área da saúde. Mas é aquela coisa, como a Stephanie falou, né? A gente se apaixona e acabei gostando muito, fui fazer residência. Sabendo de todos os desafios, porque a unidade que eu estava era uma unidade que tinha residente, então eu fui com a cara e com a coragem mesmo, por entender que a residência poderia me proporcionar um espaço de reflexão e de troca, sabe? Eu queria muito vivenciar aquilo, essa experiência de trabalhar e, ao mesmo tempo, poder estudar, estar ali vivenciando as aulas, trocando com os colegas e etc. E eu achei que, recém-graduada, né, aquilo poderia me dar um gás, poderia me dar uma maturidade, né, profissional. E foi o que aconteceu. Eu entrei na residência achando que eu não sabia nada e saí entendendo que eu sabia sim, né? Aprendi muito. E aí, sobre a realidade, né? Bom, é muito triste, assim, de verdade, porque em 2 anos, a realidade da atenção básica em Juiz de Fora para o serviço social já mudou. A Débora comentou 19 assistentes sociais. Eu saí esse ano, né? Eu entrei em 2020, saí em 2022. Esse ano já tinham 13 assistentes sociais só na atenção básica. Então, esse número já caiu muito, né? E a tendência, infelizmente, é cair mais. Na unidade, quando eu entrei, eram 4 vagas ainda, e aí foi reduzido para 2, são N questões. Para ter residência, a equipe precisa estar disposta a receber os residentes, nem toda a equipe entende do que se trata, né? Na minha unidade, por exemplo, foi o primeiro ano de residência, então, assim, teve esse processo de adaptação também, junto com uma pandemia, então, é uma loucura. E aí, sobre esses processos, essas atividades comuns que a gente costuma desenvolver, a minha experiência foi a seguinte: tudo mudou em função da pandemia. Então, muitas ações que a gente costumava desenvolver foram mudadas ou não podiam ser feitas. A questão da educação em saúde, o acolhimento precisou ser realizado, né? Aquele primeiro contato com o usuário precisou ser realizado fora da unidade, na rua, porque a unidade não comportava a lógica necessária para o atendimento da Covid, né? A gente precisava de um lugar específico para atender o sintomático respiratório, precisava que ele saísse e entrasse rapidamente da unidade. Matriciamento começou a ser realizado pelo telefone, e isso, assim, a qualidade do matriciamento caiu muito, fora a questão do acesso, né? A questão do acesso, assim, na pandemia, acentuou em toda a rede de atenção à saúde, na rede socioassistencial, acentuou a dificuldade de acesso. Mas a questão na saúde mental, assim, era uma situação bem complicada. A gente teve uma situação de muita demanda reprimida por causa da atenção secundária, né? Durante a pandemia, tudo passou a ser deixado para depois, e esse depois durou muito, né? Então, foram gerando agravamentos em cima de agravamentos, e a gente tendo que lidar com essas situações. Conselho de saúde ficou suspenso por muito tempo, visitas domiciliares também foi uma situação bem complicada, o serviço social trabalha muito com visita domiciliar, então, nesse tempo, foi uma situação ficou bem prejudicada. E, enfim, eu trouxe alguns pontos desses desafios gerados pela pandemia, acentuados pela pandemia, mas que fazem parte do trabalho de serviço social na saúde, na atenção básica, mas eu acho que as meninas que são de outras áreas também acabam encontrando. O primeiro deles, a Débora até comentou, é a questão da centralidade da doença, né? A gente que no serviço social,
a gente tem disciplinas voltadas para a saúde, a gente conversa muito sobre isso, e a nossa perspectiva de saúde é de uma saúde de um conceito ampliado, né? Para a gente, saúde não é só a presença ou ausência de doença, né? E quando a gente vive uma pandemia, essa centralidade aumenta, né? E se já é comum que a centralidade da doença relegue ao serviço social, ao social, né, como um todo, um lugar de inferioridade, né? Numa pandemia isso se torna ainda maior, ainda mais expressivo, né? Então isso foi um grande desafio, né? Até porque a pandemia gerou novos processos de trabalho. Nós precisávamos monitorar os usuários, precisávamos agendar testes, né? E quando eu digo nós, não era o serviço social, era uma atividade comum a todos. Mas para a enfermagem e para a medicina, priorizar as ações, as suas atribuições privativas, é um pouco mais fácil, né? Porque eles estão lidando diretamente com o trato da doença, né? E em determinado momento, quando o serviço social tomou essa frente de trabalho, junto com os agentes comunitários e residentes de outras áreas, era tranquilo fazer uma escala, né? Porque são coisas que são necessárias. Monitoramento, por exemplo, era importante de ser feito. A gente conseguia lidar, por exemplo, com questões que foram muito marcantes na pandemia, que era a questão do negacionismo, né? As pessoas, às vezes a gente ligava para as pessoas, elas estavam na rua, não mantinham isolamento, né? Então, enfim. E aí, nessa situação, a gente, quando a pandemia mudou de cenário, né? Porque foram várias etapas. Por exemplo, quando chegou a fase da vacinação, o cenário começou a mudar, né? E começou a chegar mais demandas para o serviço social. No início, a nossa preceptora ficou afastada por muito tempo. Os profissionais não conheciam a residência, não conheciam nós enquanto profissionais. Então, havia muita pouca demanda para o serviço social. Só que isso começou a aumentar com o retorno da preceptora e começou a se gerar uma sobrecarga de trabalho, né? E aí, priorizar a demanda, a atribuição privativa do serviço social, fica mais complicado, né? Você precisa ter muita argumentação, né? Para lidar ali na correlação de forças com o gestor e tal. Então, assim, esse é um elemento. Uma outra questão é sobre essa dificuldade de acesso que a gente teve, que já era uma questão que era demarcada assim, anterior à pandemia, né? Que foi um agravamento que a gente teve. E a gente ainda está lidando com isso, né? A pandemia ainda não acabou e ela gerou impactos, né? Está gerando impactos, né? Econômicos, físicos, psicológicos, sobre a vida dos sujeitos e sobre a vida dos trabalhadores também, né? E um outro elemento que eu esqueci, mas anotei, acho que são só esses mesmo, né? Porque eu quis trazer, assim, mais ou menos, de forma geral, um pouco da experiência envolvendo a pandemia e envolvendo um pouco dos nossos principais desafios de trabalho, assim, na atenção básica. E acho que é um pouco disso que eu queria apresentar. Obrigada, gente. Depois eu volto mais, porque eu falo demais. A gente tem que dar uma controlada. Obrigada, Juliane. Vou passar, então, para a Jéssica e depois a gente volta para outra rodada, tá bom? Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Jéssica. Eu sou assistente social residente atualmente no programa de atenção hospitalar do Hospital Universitário de Juiz de Fora. Também me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. E residência, para mim, assim, sempre foi um sonho. Não passei de primeira na residência. Eu acredito, assim, que residência
lógico que cada um tem sua experiência, né? Mas residência para mim é sentar e estudar, porque assim, a prova é notinha de rodapé mesmo, então assim, não é fácil. E eu sou assim, apaixonada pela área da saúde, é a área, né, do serviço social que eu mais me identifico, que eu mais gosto. E é lógico que na saúde a gente também vai ter né, o contato aí com as outras políticas, né? E aí, assim, aí eu vou falar um pouquinho do meu programa, né? Como que acontece o programa de atenção hospitalar, que é o que eu estou, né? Que aí é um nível de atenção terciária à saúde, de internação, cirurgias, né? Né, um nível, assim, de maior complexidade, né? Então, assim, as meninas já colocaram muito bem, de fato, o que é a residência, né, multiprofissional. E, assim, eu vou falar um pouquinho como que é o processo seletivo, né, que às vezes o pessoal fica curioso para saber como que acontece, né. Então, assim, falando do meu, né, às vezes, assim, acontece como eu fiz outro ano, às vezes tem algumas mudanças, assim, mas sempre mantém o padrão mesmo, que é, né, a análise curricular e a prova teórica. O primeiro processo que eu participei, primeiro foi prova, depois foi análise curricular. Esse último foi primeiro a análise curricular e depois a prova teórica. Mas é basicamente essas duas etapas mesmo, né? Então, assim, o que vai ser analisado, né, no seu currículo? Tem os itens, né, divididos, e aí começa pelo seu aproveitamento curricular durante a graduação. Então, assim, né, as suas notas nas disciplinas, isso vai contar para a residência, a sua participação em eventos, por exemplo, né? Isso aqui que a gente está fazendo agora, tem emissão de certificado, isso vale para a residência também. Se você participou de programas de iniciação científica, treinamento profissional, projeto de extensão, ligas, campanhas públicas, isso tudo conta para a residência. Então, assim, né? Aí enquanto vocês estão na graduação, é importante estar presente, estar participando desses espaços, ainda mais para quem tem aí o objetivo de futuramente estar fazendo uma residência, né? É importante aí também, né? E conta ponto mesmo, né, para o seu currículo. Então, assim, e depois dessa análise curricular, também tem, gente, eu não sei como que funciona aí direitinho, mas aqui na universidade a gente também tem aquele curso de língua estrangeira, né? Eu cheguei a fazer o espanhol quando eu me formei, e aí eu concluí, eu fiz o espanhol 1, 2 e 3. Quando você conclui, isso também soma ponto para o seu currículo na residência. Então, assim, né, é um conjunto de atividades que você faz, é um indicativo, assim, do seu perfil mesmo acadêmico, né, de tudo que você aproveitou durante a graduação. Então, assim, é importante, participe, se você tem a oportunidade, o tempo para poder fazer parte desses espaços, e a residência é o objetivo, então, assim, participem, que é importante, e é ponto mesmo para a prova, né, para a avaliação. E aí, depois desse processo, aí houve uma seleção, no meu caso, né, primeiro dessa fase do currículo, aí passamos para a segunda fase. A segunda fase foi a prova, né, e aí é uma prova teórica mesmo, de múltipla escolha, que vai abranger aí os temas de saúde pública, né, do SUS mesmo, aí, várias legislações que configuram o SUS, e a parte específica do serviço social, que aí vai ter os clássicos mesmo, discussão sobre saúde, né, o trabalho da assistente social na saúde, né, código de ética, os conteúdos nossos mesmo, né? Então, assim, e também não adianta ter só um currículo muito bom, porque a prova ela tem um peso maior também, né? Então, assim, é bom que você tenha um currículo minimamente bom, mas também que você tenha uma excelente prova, né? Que você pontue bem também, porque a prova vai fazer o diferencial aí no processo seletivo. Então, assim, aí o programa de atenção hospitalar, hoje ele tem 2 vagas, né? Como a Débora tinha colocado. E aí, Débora, só para atualizar uma notícia boa, a gente teve aí um reajuste na bolsa da residência, teve um aumento aí, né? Foi a incorporação, na verdade, daquela bonificação da pandemia que a gente estava recebendo no primeiro ano, né? Então, hoje aí está 4.100, aí tem uns descontos, né? Cai um pouquinho aí, mas a gente teve um aumento aí bom, né? Então, assim, gente, o programa de atenção hospitalar, né, o cenário atual, o cenário principal, né, de atuação do assistente social vai ser no hospital universitário, né?
E aí o objetivo mesmo é formar profissionais, né, capacitados para poder atuar aí nas áreas de saúde de nível terciário, né, que abrangem cirurgias, e que, né, seja o foco usuário, o conceito ampliado de saúde, né, que é aquele entendimento que a gente tem de que saúde não é só ausência de doença, né, mas que leva em consideração os outros aspectos. E assim como os outros programas, né, aqui em Juiz de Fora a gente tem, né, saúde da família, saúde do adulto e atenção hospitalar, né, e ele também é dividido em prática e teoria, né, a teoria seria aí as aulas que a gente tem, né, não é só a prática profissional, a residência também tem aulas, né, teóricas. E assim, falando da minha semana, né, então assim, as nossas aulas no serviço social, segundas são mais voltadas para temáticas do serviço social, da atuação do serviço social na área da saúde, né, e aí há momentos que às vezes é só um programa com o seu tutor, né, e às vezes vai ter momentos que vai ser com os outros programas, mas de assistentes sociais, aí a gente faz essa discussão, né, em conjunto aí com os outros níveis de atenção à saúde, né, com a atenção primária. Então, assim, todo mundo contribui um pouquinho, né, para a discussão. E na terça-feira, né, a gente tem uma aula que a gente fala que é do eixo transversal, não específico, né, porque aí a gente vai ter aulas que são em conjunto com os outros residentes de outras áreas profissionais, né, e aí vai abranger fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, enfermagem, né, todos os programas que compõem as áreas que compõem a residência. E aí são aulas mais voltadas para temas de saúde mesmo, vigilância, epidemiologia. Às vezes vão ter umas disciplinas que a gente que é de humanos vai ter um pouco mais de dificuldade, mas assim, dá para levar, né? E é muito importante, a gente também consegue aí entender como que dá a atuação do seu colega de outra área, você também se coloca como assistente social nesse processo. Então, assim, é bem legal, né? E assim, como que foi a minha experiência quando eu entrei na residência, né? O primeiro ano, atualmente eu sou R2, né? Você entra como R1. A gente entrou aí no cenário ainda de pandemia, né? Como a Juliane, né, muito bem colocou aí, um cenário que trouxe várias alterações. E aí, para a prática do assistente social, para a prática do assistente social enquanto residente, porque a residência também sofreu algumas alterações, por exemplo, a gente passa por eixos, né? Esses eixos, eles são às vezes coordenado por outras áreas, mas que é composto por equipes multi. Então, assim, vai ter o residente do serviço social, vai ter a nutrição. Por exemplo, hoje eu estou no da pediatria, que aí também ele é multi. Então, assim, esses programas, esses eixos não estavam acontecendo no primeiro ano por conta da pandemia. E também a questão do trabalho remoto, que a gente também, né, que estava no hospital, a gente também passou por isso. E, assim, era um cenário que era um pouco complicado, porque a gente sabe, né, que a qualidade mesmo do atendimento remoto, ele não é igual se fosse um presencial, né? A gente sabe que quando a gente quer se aproximar da realidade do usuário, né, de entender o que ele está trazendo através daquela demanda, ou mesmo para a gente identificar a demanda, né, o atendimento presencial, ele é mais eficaz, né? Isso facilita o trabalho, né? E aí a gente entrou no cenário aí de trabalho remoto, de ter que fazer a nossa entrevista social. Nós temos uma ficha, né, no serviço, uma ficha de entrevista social, que tem lá as informações pertinentes para o serviço, né? E aí a gente fazia essa entrevista pelo telefone. Então, assim, né, a qualidade não era a mesma coisa. Então, assim, você conversava com o seu usuário que estava internado no hospital que você estava atuando, mas que você não conhecia, você não sabia com quem estava conversando, você não sabe quem que é o seu José que você atendeu, quem que é a dona Maria que você atendeu, né? É uma realidade que é diferente. Então, assim, se colocou como um desafio também para o processo formativo da residência, né? E aí a gente também tinha escalas que eram remotas, né? Então, assim, na segunda ia um grupo de residentes, na terça ia outro, porque não podia ter o contato, né? O HU, a gente hoje tem, um hospital muito antigo, né? E a gente tem um problema também que é a questão de espaço físico. Então, assim, as salas são pequenas, não dá para ficar todo mundo na sala. Então, assim, a gente teve que passar por esses desafios durante a residência, aí no primeiro ano de residência. E agora, no segundo ano, a gente já tem aí, assim, estamos ainda vivenciando, né, uma pandemia, mas a gente tem um cenário ainda melhor. Então, assim, esse ano a gente conseguiu voltar, a gente está voltando, né, aos poucos aí, porque não vai ser uma retomada rápida, né,
mas a gente está conseguindo voltar para a nossa semana que a gente chama de padrão, né? Que é a aula, o cenário prático, a participação nos eixos transversais com as outras profissões. A gente está conseguindo retomar isso aí no segundo ano. Então, agora, assim, a gente está 100% presencial, né? Nossos atendimentos são feitos no leito, com as famílias, com os usuários. Às vezes, claro, se precisar, a gente também tem que fazer, né, algum contato telefônico que é necessário. E antes também, gente, no primeiro ano, o HU estava recebendo pacientes de Covid, né? Então, assim, era uma enfermaria que tinha capacidade, se eu não me engano, eram 22 leitos de Covid. Então, assim, a gente também atendia esses usuários, né? E aí era por telefone mesmo. Só se, assim, se fosse algo muito urgente, que realmente necessitasse da nossa intervenção, que a gente se paramentava, né, e ia até o leito atender mesmo, ou tentava um atendimento com o familiar. Só que aí, né, melhorou esse cenário de pandemia, hoje o hospital não tem mais os leitos, né? O hospital também se organizou para poder separar enfermarias para acolher esses usuários, né? E hoje a gente não tem mais esse cenário, não tem mais usuários de Covid no HU. Mas também eram os atendimentos que a gente tinha que fazer também remotamente, né? Então, assim, hoje a gente consegue estar participando dos eixos que estão, né, presentes na residência, que fazem parte do processo formativo. Atualmente, eu estou na enfermaria de pediatria, e aí, ao mesmo tempo, eu passo pelo eixo transversal da pediatria, que aí né, só para explicar mais ou menos rapidinho para vocês, o eixo, ele é um momento multi, que tem todas as áreas, os residentes das áreas, e que a gente discute sobre doença. Então, assim, até para a gente que é assistente social, né, às vezes a gente não tem esse entendimento da doença em si, mas assim, a gente consegue ainda que minimamente absorver, ou de entender como que aquela doença vai trazer rebatimentos para a vida daquele usuário, que vai ter rebatimentos sociais na vida dele, né, de trabalho. Então, assim, é importante a gente estar também nesses espaços. E é um espaço que a gente também se coloca, né, de falar, olha, por que o serviço social está aqui? Por que o serviço social faz parte da residência? O que a gente está fazendo aqui, né? Por que tem que ter assistente social na saúde? Então, é um espaço, assim, que as outras áreas, os outros residentes também conhecem, e a gente também conhece a atuação dos outros profissionais, né? Então, assim, é um espaço muito rico. Aí, só assim, para situar o HU para vocês, o HU ele é um hospital que tem 140 leitos, né? Ele atende aí cerca de 90 municípios da Zona da Mata, então a gente não atende só aqui a população de fora, né? A gente atende as cidades ao redor. E é dividido, né, em 7 enfermarias, que essas enfermarias, o residente, ele roda em todas elas, né? A gente fala roda porque a gente vai rodando mesmo, dá o tempo a gente muda, né? Deu tempo de novo, a gente vai mudando de enfermaria. Aí, no HU, né, a gente vai ter a pediatria, que é a que eu estou atualmente, né? Que é um espaço muito rico de aprendizado, muito legal. A gente vai ter o CTI, né? AMM, que é a medicina de mulheres, medicina de homens, né? São as enfermarias, né? Masculinas e femininas. A gente vai ter aí nesse setor a nefrologia e a ginecologia. A gente vai ter a cirurgia, né? A cirurgia de homens e de mulheres. E o TMO também que a gente tem, né? O transplante de medula óssea, que infelizmente não passa residente ainda, é algo que está sendo conversado, né? Mas tem um preceptor da assistente social que atende, né, essa enfermaria, mas ainda não tem residente para ficar junto com esse preceptor. Aí a gente fica nas outras enfermarias, né? E aí a gente também tem outra frente de trabalho para além desses atendimentos na enfermaria, que é o atendimento no momento da internação. A gente fica com a equipe do NIR, né, da equipe da internação do hospital. E aí, assim, é um espaço que a gente tem aí de identificação de demandas, de possíveis demandas que possam vir a surgir no processo de internação, e que, né, a gente aproveita ali para fazer orientações para os familiares, para o próprio usuário, né, que aí a gente também tem aí, que é uma outra frente de trabalho para além dos atendimentos na enfermaria. E aí, como que a gente se organiza, né? No HU hoje somos 9 profissionais, se eu não me engano, e aí são 5 preceptores e 4 residentes da atenção hospitalar, né? Aí são 2 R2, que sou eu mais uma amiga, e 2 R1s que entraram esse ano com a gente. E aí ficamos nós 4 no hospital. E aí soma com a gente um residente do programa de saúde do adulto,
que aí esse residente ele vai ficar responsável por atender as especialidades da infectologia, né? Aí é esse residente do programa de saúde do adulto que vai atender, juntamente com a enfermaria do CTI, né? Então, atende infecto e CTI. E nós, que somos da atenção hospitalar, a gente roda nas outras enfermarias. E aí, esse residente também da saúde do adulto, ele roda também. Então, assim, eles vão, se eu não me engano, no BS, o outro HU, que é de atenção secundária, né? E também fica com a gente na atenção terciária. Então, assim, acho que em qualquer espaço, não acho não, né? Em qualquer espaço de atuação do assistente social, o nosso objeto de trabalho vai ser único, né, gente? Que é a questão social. E aí, do mesmo jeito que ela se manifesta na assistência, ela vem para a saúde, né? E, assim, com o processo de pandemia aí que se instaurou, a gente nota, né, é perceptível a agudização mesmo dessas expressões da questão social que vão se manifestar aí no desemprego, na falta de acesso a serviço, né, a gente teve muitos serviços que foram suspensos por conta da pandemia, então, assim, um exemplo que acontecia muito no primeiro ano de residência era que, né, o usuário internava, é um usuário que, por exemplo, contribuiu a vida inteira para o INSS, e aí está ali impedido de retornar para suas atividades de trabalho, e precisa acessar um auxílio-doença. Então, assim, a gente vai, intervém, faz as orientações, só que o INSS, no momento, estava tudo online. Então, a gente entende, né, a gente tem esse entendimento de que as famílias têm realidades diferentes e que muitas delas não vão ter acesso a um celular, não vão ter acesso a um computador, ou quando tem, não sabe manusear, não tem aí uma rede de apoio que possa estar auxiliando nesse processo. Então, assim, isso tudo foi um desafio também até para a gente, porque, poxa, a gente vai lá, orienta, mas e aí, como é que a gente efetiva de fato, sabe? Que aí, assim, que aí é o sucateamento mesmo das políticas públicas que teve durante esse processo, que já era, né, e aí a pandemia fortaleceu isso, né? Então, isso tudo se manifesta na nossa prática profissional mesmo. E aí, assim, de pensar também o nosso diferencial na saúde, né? Por que tem assistência social na saúde? Então, assim, de pensar assim, o que eu estou fazendo aqui no hospital? E é uma coisa que a gente sempre coloca, que a gente tem essa capacidade de fazer uma análise crítica da saúde que aborda aí o modelo de determinação social em saúde, né? Entendendo que a saúde é para além da doença, e é por isso que a gente vai ali, vai brigar com o médico, que ele não vai poder dar alta, olha, você não pode dar alta a ele agora, que ele tem condições clínicas, mas não tem condições sociais de sair daqui, saúde não é só ausência de doença, por isso ele tem que ficar aqui. Então, são uns embates que a gente tem aí também no hospital em si, né, porque a gente, né, como acho que foi a Débora que colocou, a relação com o médico ela é meio complicada, né, mas a gente vai um jeitinho aí, né? Porque assim, vai existir profissionais, né, gente, que ainda que eles estejam dentro do SUS, eles vão estar defendendo modelos diferentes de saúde, entendeu? Vão estar aí, né, defendendo um modelo privado, mas está dentro do SUS, entendeu? Então, assim, o foco que a gente nota hoje, né, que o foco hoje no HU é a rotatividade de leito. Então, assim, não importa a condição que aquele usuário está saindo dali, o que importa é que tem que rodar leito, a HU tem que atender mais gente, porque isso é uma meta que tem que ser batida de número de internações, de cirurgias. Então, assim, né, a gente vai se deparar com isso. Outros profissionais, não só o médico, né, gente? Outros profissionais de outras áreas vão defender modelos diferentes que a gente defende, né? Então, assim, a gente está ali nesse espaço para fazer essa análise crítica da saúde mesmo, para bater nessa tela que é tão cansativo, né, gente? Que a gente faz isso o tempo todo e a gente ainda precisa avançar muito nesse sentido, né? Então, assim, as principais frentes de trabalho aí que a gente vai ter aí com assistente social, não nós, enquanto residentes também, que assim, a principal orientação vai ser relativa assim, a benefício, é a principal demanda que a gente tem, benefício socioassistencial, né? Mas também, assim, de identificação de casos de suspeita ou confirmação de alguma violação de direito, de alguma violência, às vezes moradores em situação de rua que a gente precisa acompanhar para entender, para poder acompanhar, para ver como vai ser essa alta, que é uma pessoa que não tem um suporte, né, que às vezes vai precisar no pós-alta de um suporte de acompanhamento. Então, assim, violência de idosos, de crianças e adolescentes. Então, são mais esses casos que a gente abre, às vezes de dificuldade de acesso à rede também.
Às vezes é uma pessoa que está ali, que ela apresenta demandas, por exemplo, um CRAS, mas ela não está inserida ainda no serviço. Então, assim, a gente vai atuar nesse sentido de acompanhamento, né, famílias que apresentam aí vulnerabilidade social e econômica, a gente vai estar intervindo nesse sentido. E aí, assim, quando eu falo de benefício social, né, os principais, assim, que a gente vem orientando no hospital é o auxílio-doença, né, como eu tinha falado, eu acho que é o que mais, assim, que a gente orienta aí, né, acesso a BPC, Auxílio Brasil, né, DPVAT, o DPVAT é muito característico, assim, da enfermaria de cirurgia, né, porque às vezes vem pacientes que sofrem algum tipo de acidente, aí a gente precisa estar fazendo essa orientação. A orientação de procuração também, né? Um exemplo assim, por exemplo, né? Um idoso interno, ele começa a ter um processo longo de internação, mas ele precisa receber aposentadoria porque ele tem conta para pagar, e aí ele precisa fazer uma procuração, que é o que difere da curatela, né? Que também é o que a gente orienta. A procuração, o idoso precisa estar lúcido, orientado para que ele autorize, porque ele tem que assinar, né? Um documento autorizando um familiar, um amigo a acessar, né, esse pagamento dele, que aí a curatela o idoso, o usuário, ele não está lúcido e orientado, então, assim, é um processo que é mais demorado, via cartório, então a gente também faz essas orientações também no hospital. A gente também tem aqui em Juiz de Fora a orientação do passe livre, do carro de apoio, que são serviços que são direcionados para pacientes oncológicos, né, renais ou com algum tipo de deficiência. A gente tem também a orientação do DID, que a gente tem feito muito. O DID é o Departamento de Internação Domiciliar, que a gente tem aqui em Juiz de Fora, é um serviço, né, que é ofertado para pacientes que, por exemplo, né, teve alta, mas está saindo com uma traque, está saindo com uma GTT, né, ou precisa de um acompanhamento mais sistemático, um pouco além da UBS, e aí a gente aciona esse serviço, ele avalia o paciente no hospital, né, ou o paciente, por exemplo, que precisa de suporte de oxigênio em casa, né, domiciliar, então o DID é que vai prestar todo esse serviço para o usuário, a gente tem feito muito. Né, durante o processo de pandemia, né, os pacientes que saíram aí com alguma sequela respiratória, que começaram a ser dependentes de oxigênio domiciliar, então a gente acionou muito o DID também. E é uma demanda que aparece muito hoje também, né, hoje em dia. Aí a gente também tem a orientação com relação, né, acesso a medicamento de alto custo, acesso a fraldas pela Secretaria de Saúde, são as principais demandas que vão aparecendo. A gente tem também uma orientação, né, uma lista de ONGs que disponibilizam equipamentos, né, cadeiras de roda, muletas para pacientes que precisam, mas também não têm a condição de comprar. Então, a gente tem uma lista desses equipamentos que são emprestados ou alugados com valor simbólico, né, que é uma característica muito da cirurgia também, né, da especialidade de ortopedia. E aí a gente também faz muito essa orientação para o familiar, para o próprio usuário. A gente também tem a flexibilização de horário, que é mais é um documento que é mais interno mesmo do Serviço Social da HU, né, que às vezes a família não consegue se organizar, né, ou não tem condições mesmo de se organizar para estar fazendo a troca de acompanhante naquele horário determinado pelo hospital. E a gente do serviço só a gente consegue fazer essa flexibilização para estar atendendo a demanda dessa família. E aí a gente também tem, né, os contatos, os encaminhamentos para a rede socioassistencial, e aí entra a CRAS, né, o Centro de Referência e Assistência Social, CREAS, as UBS, o Conselho Tutelar e a Vara de Infância e Juventude, que são característicos aí da enfermaria de pediatria, né, quando há uma suspeita de negligência, a gente faz aí os encaminhamentos, os contatos com esses equipamentos de proteção, né, e a gente também realiza muita articulação com a equipe, né? Principalmente como eu tinha citado antes, por exemplo, quando a gente tem aí a situação de uma internação social, né? Que aí é caracterizada, né, da seguinte forma: o paciente ele tem condições clínicas de alta, né? Ele está bem clinicamente, mas social não. Às vezes, para ele dar continuidade ao acompanhamento dele de saúde, ele precisa estar acessando o carro de apoio, porque às vezes ele não tem condição de habitação para estar retornando para casa. Um paciente, às vezes, ele chega bem no hospital e volta de cadeira de roda. Então, assim, ele vai precisar do carro de apoio para estar levando ele para o acompanhamento no pós-alta. Então, assim,
se ele não acessa isso durante o processo de internação, ele não vai continuar, ele não vai poder dar continuidade ao acompanhamento. Então, assim, esses casos vão virando uma internação social, que aí a gente que faz mesmo essa intervenção, né, de articulação com a equipe, de explicar, e aí a gente bate de novo, né, naquela discussão do conceito ampliado de saúde, e aí né, e também quando tem, às vezes falta acessar algum serviço, algum direito também, e aí aquilo fica pendente para alta. Então, a gente intervém nesse processo. E assim, nem sempre a gente do serviço social consegue né, colocar, a gente coloca, mas assim, né, de cada profissional de outra área também não tem esse entendimento. Então, assim, às vezes a alta é dada de qualquer forma, e aí o paciente retorna para o serviço novamente porque agravou alguma coisa. Mas há situações em que a gente consegue aí fazer uma alta responsável, né, como prever a legislação, em que ele possa ser acompanhado pela rede, e que ele saia aí acessando os seus direitos, os serviços necessários, né, e que dá tudo certinho. E aí, né, gente, a gente também tem as demandas equivocadas, né, as demandas indevidas que aparecem em todos os nossos espaços socioprofissionais, né. E no HU, principalmente o que aparece para a gente é a demanda por notícia clínica, né? Porque no momento da pandemia, os pacientes da Covid, né, a equipe fazia contato todos os dias, porque né, não podia ter acompanhante, então assim, havia esse controle, mas nas outras enfermarias isso não acontece. Então, assim, às vezes o paciente interna, familiar, e não pode ter acompanhante, porque tem aquela questão da idade, ou só tem acompanhante quando o médico autoriza. E aí, essa demanda chega para a gente, do familiar reclamando, internou tem 2 dias, que agora não sei o que aconteceu, não sei se fez a cirurgia. E aí a gente explica, olha, nós, enquanto assistentes sociais, nós não temos competência para poder passar caso clínico, isso não é nosso. Aí, para a gente também não deixar o usuário, né, que a gente tem que ter esse cuidado também, a gente não pode, até para a gente falar não para uma demanda, a gente tem que ter clareza realmente do que é nosso e do que não é nosso, porque senão o prejudicado não vai ser o usuário, porque você fala, não é meu. Aí fica aquele usuário rodando na rede e não resolve, né, a sua demanda. Então, a gente também tem que ter essa clareza de entender, olha, por que essa demanda está chegando tanto para mim? Não é minha, mas por que está chegando tanto para mim? Por que a instituição está me demandando isso? Tem alguma coisa que é social por trás da aparência dessa demanda? Então, assim, é necessário também essa reflexão, né, para a gente tentar dar resolutividade ainda também que não seja nosso, mas, lógico, né, tendo clareza das nossas atribuições e competências também. Porque, por exemplo, no HU não aconteceu muito, mas né, a gente chegou a ver relatos aí que durante a pandemia foi demandado muito do assistente social, por exemplo, comunicação de óbito, né? Então, assim, a gente tem que ter clareza do que realmente é nosso para a gente não deslizar, né? E aí, assim, já concluindo, né? Para concluir a residência, a gente precisa fazer um trabalho de conclusão, né? Que aí a gente inicia ele aí no 2º ano de residência, né? O 1º ano você já vai pensando, mais ou menos, tem aquele desespero, né? Ai, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou escrever, eu não sei, comecei a residência agora, mas, assim, aparecem ideias, assim, vocês podem ficar tranquilos. Né? E aí, você no cenário de prática, né, vai aparecendo questões que, né, que vão te incomodando, quero discutir sobre isso. Então, assim, aparece o tema, né, que é o famoso TCR, o trabalho de conclusão de residência, né? E aí ele pode ser uma monografia, pode ser um artigo, pode ser um relato de experiência, fica aí a critério do aluno mesmo, né? Então, assim, eu sou suspeita a falar da residência porque, né, é a área que eu amo, saúde é a área que eu sou apaixonada, então, assim, eu tenho entendimento de que, assim, acho que todo mundo tinha que ter oportunidade, lógico, né, gente, que cada um aí no processo de formação vai se identificando, né, com as suas áreas, né, mas, assim, eu costumo dizer que todo aluno deveria ter a oportunidade de passar por um processo de residência, porque, assim, gente, é muito rico de aprendizado. E você chega com medo mesmo, porque tudo que é desconhecido causa medo, né? Mas a gente vai com medo mesmo. Então, assim, porque você fala, meu Deus, será que eu
será que eu vou ser assistente social? Será que eu vou saber ser assistente social? E a gente dá conta, gente, a gente dá conta, dá certo, né? Então, assim, a gente tem preceptores que orientam a gente, que auxiliam durante o trabalho. Então, assim, dá certo, sabe? Dá certo. Então, assim, eu brinco que todo mundo tinha que fazer residência. Assim, eu falo, a Jéssica R1 e a Jéssica R2 são pessoas totalmente diferentes, sabe? E aí, acho que esse é o objetivo também com o TR2, porque, assim, espera-se, né, mais autonomia, mais, aí você ter a capacidade de resolver as demandas, né, sozinha, lógico, sob a orientação dos seus preceptores, você nunca está sozinha, até porque, assim, né, a gente não é estagiária, mas a gente também não é responsável pelo serviço, mas nós temos um CRES, né, então, assim, temos que ter responsabilidade profissional também. E a residência, gente, ela é um crescimento profissional e também pessoal, eu sempre digo isso, sabe? E acho que é isso, né? A gente aí dar continuidade aí essa nossa luta, né, de defesa de direitos, ainda que frente a um cenário de sucateamento de políticas públicas, mas aí de dar continuidade à luta aí pela defesa dos direitos dos usuários, né, dos trabalhadores, e em defesa dos princípios e diretrizes do SUS, né, que é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está na residência. Né? Isso aqui também é um espaço de residência, né, de troca, de discussão, então isso também é muito importante. Né? E agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar trazendo essa discussão, né, juntamente com as meninas, e espero aí ter contribuído ainda que minimamente para o processo de vocês aí. Obrigada, viu? Eu queria fazer só uma observação, porque assim, as meninas foram falando, e aí eu fui até achando interessante que os meus pacientes, eles não são tão bons igual os de vocês. Meus pacientes não falam, meus pacientes, eu já pego o paciente muito crítico, né? Porque o intensivismo é CTI. E urgência, emergência é pronto-socorro. Então, assim, ou ele chega baleado ou com AVC e tudo, e a gente não tem esse tempo de conhecer a família, de conhecer o paciente. Então, assim, é muito diferente do que vocês trouxeram para mim, porque é tudo muito mais intenso. Né? A gente é chamado assim, olha, a família está desesperada porque precisa, sei lá, do dinheiro e ele internou, não sabe o que vai acontecer, não tem nem roupa para fazer o enterro. Então, assim, não dá muito para você fazer aquele mapeamento. Então, acaba que a gente usa a rede mais como... Eu trabalho no apaga-incêndio, assim, né? O assistente social intensivista, inclusive, depois que eu me formei, eu trabalho hoje no hospital que, na época da pandemia, a gente atendia, assim, 99% era óbito. Então, assim, a deshospitalização foi um processo muito grande, assim, e muito cansativo. Paciente que precisava ficar de longa permanência, na instituição de longa permanência, também gerou muito conflito, porque como é um hospital estadual, podia ir para qualquer lugar do estado, então às vezes o hospital mandava para regulação para 4, 5 horas de onde a família morava. Então era um apaga-incêndio o tempo todo. E foi interessante porque na residência eu aprendi esse apaga-incêndio, né? Porque às vezes tinha paciente lá que ia para casa só para morrer. E aí não tinha motivo para ele ficar mais no hospital. A família também tinha medo desse paciente ir para casa, morrer em casa. E aí ficava aquela pressão, né, do hospital querendo liberar. A família não tinha, na verdade, ela tinha condições até de levar aquele paciente, mas era mais um medo interno mesmo, assim, porque a morte assusta muito ainda. Então, o processo na residência, a gente trabalhou muito o óbito, muita questão do luto mesmo, da morte. Paciente de CTI, né, são pacientes muito graves, a maioria, ainda mais as referências que a gente tinha lá, que era coração, neuro e renal, são pacientes muito ruins. Então, assim, eu acho muito interessante a gente poder fazer uma anamnese social, poder entender todo o contexto e tal. Seria muito bom que a gente ligasse para a UBS, às vezes eles tivessem uma história sobre esse paciente, o que não era o caso, assim. A gente tinha um déficit absurdo, às vezes, de telefone. O paciente morria e tinha que ir para o IML porque a gente não tinha telefone da família. E ficava lá, ó, porque às vezes caía na rua e ninguém nunca mais ia saber. Então, assim, busca ativa era demais. Então, eu acho que não desmerecendo o serviço social dentro do intensivismo, muito pelo contrário, porque eu acho que a gente trabalha muito e é um trabalho muito, assim, exaustivo até e tal. A gente lida com muitos conflitos. Mas esse processo mais de entendimento do processo e tudo, a gente não tem.
Então, na época, a gente até propôs trabalhar um pouco mais com o UBS, pelo menos para entender como que eles vinham para a gente. Então, não foi aceito, foi uma questão super, né, de falar que não, porque a gente era alta complexidade e ia permanecer lá. A gente tentou fazer até, na época, trabalhos no CAPES, a gente mal conseguiu visitar, porque para a gente pelo menos tentar conhecer a rede, assim, porque se não fosse isso, a gente entrava às 7 horas da manhã e ficava de 7 às 19 dentro de um pronto-socorro, dentro de um CTI. Então, no final, aquele barulhinho das máquinas, aquilo a gente já estava até acostumado. E, assim, naturalizou uma gravidade tão profunda, assim, na gente, porque chega uma hora que as pessoas falam assim, mas o profissional da saúde, ele é seco e tal. Não é que a gente torna pessoas secas, mas você vivencia tanto aquilo, mas tanto, e é uma degradação assim da situação tão profunda que você acaba naturalizando aquilo, o que não é o ideal, né? A gente não pode esquecer que é um ser humano que está ali, tem todo um contexto, mas até como uma forma de defesa. Então, assim, esses momentos são importantes porque até hoje eu continuo sem ter esse acesso, né, ao histórico do paciente. A gente mal pega uma pessoa e já tá bem ruim. Na época da pandemia foi pior ainda, aí que a gente não tinha contato nenhum, porque nem ver as famílias a gente via. E para fazer reconhecimento de corpo, né, quando a família chegava, a gente explicava a questão burocrática, o médico dava notícia, a questão burocrática, e era uma pessoa só que podia ver o corpo para liberar. Então, assim, imagina, né? A gente chegava às vezes 11 horas da manhã, eu já tinha atendido 12 óbitos, né? Dando orientação. Então, foi um fluxo muito grande. Eu fiquei muito feliz em ver como que é o processo, né? Mais da base para ver quem são essas pessoas que chegam para a gente, né? Como que foi feito isso lá atrás. Porque eu não tenho essa vivência, eu não tenho esse acesso. Obrigada, Stephanie. Antes de passar para a Débora de novo e reabrir a fila aqui, primeiro eu quero agradecer a vocês, foi muito bom ouvi-las, né, ouvir sobre os programas. Eu falei que eu fui residente na mesma unidade que a Débora, né, em Parque Guarani, 2008 a 2010, né? Então já vai ser um bom tempo, né? Na época, para vocês terem uma ideia, nós éramos 12 residentes, né? Porque eram 6 residentes R1 e 6 R2. 2 em cada unidade, nós tínhamos 3 unidades, era Parque Guarani, Santa Rita e esqueci o nome da outra. Mas, enfim, eram 3 unidades, é um programa muito grande. E a gente sabe, né, pelas falas de vocês, principalmente, né, a gente viu que os programas de residência eles significam luta também, né? Muita luta. Mesmo programas como o de Juiz de Fora, que tem mais de 20 anos de existência, quanto um programa novo como o da Stephanie. Todos esses programas, eles vivem aí, né, com os tensionamentos que são próprios da área da saúde, que vocês muito bem trouxeram, com os tensionamentos próprios da residência, a própria questão, né, de treinamento em serviço e formação em serviço, é um debate complexo, né? A medicina, outras áreas vão defender o treinamento, eles acreditam que a repetição vai aprimorar o trabalho, né? Enquanto nós falamos uma outra perspectiva, de formação em serviço, se inserir no serviço, né, como profissionais, tendo um preceptor ao lado, dando apoio, se inserindo, né, numa outra modalidade de pós-graduação, como a Stephanie falou, o programa dela estava lutando para ter, né, o módulo teórico. O Juiz de Fora já é uma pós-graduação bem estruturada, que muitas vezes articula os vários programas. Enfim, essas diferenças entre os programas, né, a gente pode passar a noite falando, porque são muitas, né, a gente está falando só de 2 programas. Aqui na região, a gente sabe, por exemplo, que BH tem residência, mas até certo tempo atrás não tinha nem instituição formadora junto, por conta do próprio processo de como os programas de residência foram criados, né? Em algum momento ali, abriu-se a possibilidade que secretarias de saúde fizessem propostas, instituições privadas, e a coisa desandou um pouco. Até tem um documento do Cefes de 2017, possivelmente 16, 17, que traz esse relato, né, de um pouco o que foi esse processo de construção dos programas de residência. Se alguém tiver interesse também, né, dá uma olhada nesse documento, e sai outro documento recente da ABES. Antes de passar para a Débora de novo, tá aqui com a mãozinha levantada, eu quero também abrir a fila, né, para as questões que vocês tenham, né? Já vi que aqui no chat a Isabela já perguntou, a Juliana já respondeu. Quem quiser fazer questões, levantar a mãozinha, ou colocar no chat para as meninas, né?
E pedir que vocês também, né, nessa próxima rodada, nossa, possam falar um pouco desse, a Jéssica trouxe nesse processo de preparação para a residência, que é isso, né, é extremamente importante, mas como é que foi isso, né, trazer mais elementos, né, dessa busca, né, Stephanie, nos programas, como é que foi a preparação para entrar nos programas, e é algo também que gera muita curiosidade aqui das alunas, tá? Então, Débora. Obrigada, professora. Então, na verdade, eu queria pedir desculpa ao Fábio, porque na hora que ele levantou a mão, eu estava naquele processo do telefone desligar, então eu fiquei desesperada, não enxerguei nada. E, assim, convidar ele, né, para colocar as questões dele, enfim, que ele fique à vontade. E dizer, assim, que antes de eu levantar a mão, já tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, só não anotei o nome. Aí, assim, é só para sinalizar isso. Obrigada. Beijo, Sara. A gente já tem uma questão aqui no chat da Letícia, né, que ela está perguntando o que estudar antes da publicação do edital. E aí, como a gente ainda não tem mais inscrições, vou passar para vocês irem falando um pouco disso, então, né, do que estudar antes do edital, de como foi a preparação de vocês para o processo, né, vocês já trouxeram elementos, mas aí trazer mais elementos. Então, posso responder? Sim. Letícia, então, o meu processo de estudo, as meninas podem falar, né, como que foi o processo delas também. Eu tive uma experiência, assim, um pouco diferente de alguns colegas, porque eu fiquei praticamente um ano me preparando. Então, eu estudei com o edital do ano anterior. Então, quando saiu o edital do meu ano, que foi mais ou menos em outubro, eu já tinha bastante conteúdo, assim. Podia até não ser o mesmo conteúdo, né? Mas eu já tinha, assim, bastante coisa acumulada. Então, meu estudo foi baseado no edital anterior. Quando sai, porque o edital saiu em outubro, a prova foi em janeiro. Então, eu tinha bastante segurança, assim, sobre o que eu tinha estudado, sabe? E aí eu fiz assim, fichamentos. O que acontece? A prova da residência, a Jéssica, acho que foi a última de nós a fazer a prova aqui da FJF, né? Então ela vai poder falar melhor. A prova no meu ano, ela é bem assim, bem... Eu vou usar essa expressão, mas não é bem letra, assim, né? Bem o que está no texto. Então, assim, o fechamento é bem importante, assim, para a gente poder fazer. E falar sobre o que você está lendo, sabe? É dica mesmo, porque ajuda no processo de estudo. Enfim, acho que é isso. E tinha a questão dos títulos, né? Algumas pessoas se formam se preparando para residência. Eu, com certeza, não fiz isso, né? Não queria ir para a área da saúde e tal. Então, eu não tinha muitos... O meu processo foi diferente, porque foi a prova e depois os títulos. Então, talvez se eu tivesse feito a questão dos títulos primeiro, eu não teria passado, né? Porque eu não tinha muitos pontos. Eu tinha projeto de extensão, mas eu aproveitei muito pouco essa parte, sabe, da universidade, que é uma coisa que eu me arrependo, que eu ouvi quando eu estava ali nos primeiros períodos, eu ouvi as pessoas falando que tinha que aproveitar, e eu não aproveitei porque é um processo enriquecedor mesmo. Infelizmente, eu só fiz um projeto de extensão, não participava, assim, muito, então eu não tinha muitos pontos. E aí, acho que é isso. Eu não sei se aí em Minas como que tá, mas aqui no Espírito Santo, os programas que nós temos, depende da especialidade, cai também algumas coisas específicas. Por exemplo, a oncologia cai em coisas da oncologia, saúde coletiva cai algumas coisas da saúde coletiva. Deixa eu ver, acho que eu não sei todos. Assim, a gente tem um agora no sul do estado de paliativismo, né, de pacientes paliativos, que também está caindo sobre algumas coisas novas que caíram. Então, assim, você tem que escolher para onde você quer mais ou menos e estudar um pouco visando aquilo dali. Porque a prova da UFES é muito diferente, por exemplo, da prova do norte do estado, de Colatina. São completamente diferentes, assim. Eu sei que na época eu peguei algumas para estudar e o pessoal até agora que está tentando de novo, são provas muito diferentes, a estrutura da prova é diferente,
o conteúdo quase não bate, é bem diferente. Então, eu acho que uma das estratégias seria procurar primeiro qual programa que você quer e entender um pouquinho desse programa. Uma coisa que eu acho que nós, né, fomos ou somos residentes, temos em comum é que todo mundo saiu muito apaixonado pela área da saúde, né? Ou quis permanecer na área da saúde, nem que não seja por paixão, né? Mas porque é uma área que a gente entende aí que o nosso trabalho tem uma potencialidade enorme, né? Vou até aproveitar para falar do meu processo também. Eu entrei na saúde logo no início da graduação em projetos de extensão. Então, eu já fazia projeto de extensão lá na unidade de saúde que, posteriormente, eu virei residente, né? Fiquei praticamente a graduação inteira fazendo projeto de extensão lá. E aí, às vezes, vocês falam isso, né? No início da graduação, a gente não tem noção da importância disso, né? A gente vai se dar conta lá na frente. Mas, assim, o fato de ter participado, né, além de contar, tipo, né, da própria participação no projeto de extensão, a gente publicava, a gente tinha grupos de estudos, tudo isso foi contribuindo, né, com o processo de preparo para a residência mesmo, né? Tanto de entender o que era, né? Eu entrei sabendo dos problemas que tinha, mas, né, entrei também querendo essa experiência, né? A Jéssica colocou muito bem isso, né? O que o programa de residência nos prepara para a atuação profissional, né? O quanto ele nos prepara. Depois que eu saí da residência, eu fui coordenar a saúde da família no município. Eu tinha 2 equipes de saúde da família sob minha responsabilidade, médico, enfermeiro, dentista. Certamente, se eu não tivesse passado pela residência, eu não ia durar um dia, né? Nesse posto. Então, da importância que tem mesmo em termos de formação, né? A residência, ainda que com milhares de problemas, né? É luta. É luta porque os problemas vão também mudando, né, de acordo com a conjuntura, como vocês também trouxeram muito bem, né, as questões conjunturais vão impactando no nosso trabalho e, como todos os outros espaços ocupacionais, né, vão exigindo da gente, né, posicionamento, reflexão crítica, estudo, né, e qualificação da nossa atuação profissional. Débora, você ia falar também? Posso falar? Sim. Então, assim, eu sempre quis atenção hospitalar, eu sempre gostei de hospital, até porque o meu estágio foi no HU, então assim, eu já conheci mais ou menos um pouco da dinâmica do hospital, né, e na época, né, hoje a gente sabe que isso não é mais permitido, mas na época a minha preceptora, minha supervisora, ela era uma residente, então assim, eu sabia exatamente o que um residente estava fazendo ali no hospital, então assim, gente, eu quero o hospital. Assim, eu não sei se é porque eu já estava ali, conhecia, mas assim, eu gostava do hospital, sabe? Eu participei de projetos de extensão no hospital. Então, assim, eu já tinha uma certeza do programa que eu queria. Tentei outro programa também, não deu, mas assim, depois eu voltei para atenção hospitalar mesmo, que realmente era o que eu gostava, né? E assim, falando da preparação para o processo seletivo, cada um, né, vai se preparar de uma maneira de acordo com as suas limitações, né, com a sua realidade, mas assim, a parte da saúde pública, que eu me lembro, né, não sei se eu vou lembrar de tudo, talvez os meninos me ajudem, mas assim, o que todo ano cai, 80, a lei do SUS, né, 8.142, algum decreto, 7.000, não sei o que lá, que eu também não estou lembrando agora, mas assim, tem umas coisas que é todo ano, é aquilo ali, né, principalmente a parte da saúde pública, e aí vai acrescentando aí legislações que, né, foram atualizadas, ou que, né, sei lá, que são novas. Da parte do serviço social, os artigos mudam um pouco, aí vai depender da temática. Então, assim, mas, gente, ler, tem que sentar, ler, tentar ler o edital todinho, reler. Eu lembro que eu lia, marcava, e aí, né, de você pegar, imprimir todo o conteúdo mesmo, porque assim, eu tenho mais facilidade para absorver com papel, né? Eu não gosto muito de ler pelo computador. Então, assim, eu fui imprimir todo o conteúdo do edital, da parte da saúde pública, a parte específica do serviço social, pegar e ler para marcar com marca-texto, fazer seus comentários. Porque assim, gente, realmente, eu não lembro quem que falou, se foi a Juliana ou se foi a Débora, mas assim, é de cair, frase de fulano de tal, né, tá falando isso. Então, assim, vai cair daquele jeitinho ali na questão da prova, sabe? Então, assim, tem que ler. Então, eu li, reli, eu acho que eu consegui reler os textos, que são muitos também, né, gente? É um edital que lê extenso.
Mas, assim, eu aproveitei porque eu acho que eu estava de férias de um outro trabalho meu, e aí eu consegui dar uma avançada nesse sentido. Mas, assim, eu consegui ler, acho que, se eu não me engano, reler umas 2 a 3 vezes e fazer o fichamento. Então, assim, dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. Mas, assim, porque, né, na minha perspectiva, é uma prova muito difícil. E aí eu entendi que, olha, se eu não sentar, se eu não estudar, não vai dar. E, assim, até para quem, gente, porque o meu currículo também não é um dos melhores, não, sabe? Eu também acho que durante o processo de graduação eu deveria ter aproveitado mais espaços de projeto. Então, assim, meu currículo não é um dos melhores. E é o que eu tinha falado, o que faz a diferença também é a prova. A prova, ela tem um peso maior. Então, não adianta, às vezes, você ter lá um currículo lá em cima, top, mas você vai lá e manda muito mal na prova. Não dá, entendeu? Então, assim, não fique desanimado também, porque, ai, poxa, eu não tenho um currículo muito bom, ai, não tenho um currículo nota 100, nota 90, porque também, assim, não é só esse critério que aprova, sabe? Então, você tem que ter ali absorvido o conteúdo mesmo na prova, né? É uma junção dos dois, né? Mas a prova é mesmo que faz todo o diferencial. Mas também, se você tiver um currículo aí 0, 1, né, 10, é mais complicado, né? O processo se torna um pouco mais difícil. Mas assim, tenta, gente, tenta, né? É aquilo, não a gente já tem, então a gente corre atrás do sim, né? Então, para responder essa pergunta, assim, já estou super contemplada, assim, com a fala das meninas, né? Elas trouxeram, assim, muita coisa, assim, pra gente que realmente foi o meu caminho, assim, também para me preparar para a prova da residência, né? Isso que a Jéssica colocou, né? Sobre as legislações, né? Isso é muito importante porque, né, na graduação a gente não está tão habituado com legislações, né? Que a gente estuda mais as obras, os clássicos, né? Algumas obras, enfim, artigo, enfim. E aí a gente não pega muita legislação. E algumas legislações, igual as que ela citou, entre outras, realmente são importantes e, assim, vão cair em toda a prova de residência. Porque são legislações que vão normatizar sobre o Sistema Único de Saúde, né? Enfim. E aí eu acredito que começar por elas é positivo, assim, já é um ganho, assim, você já adianta a sua vida, né? E aí, isso que a Juliane fez também foi um movimento que eu fiz, de pegar os editais anteriores, né? E ler o edital com cuidado, estudar, assim, ver quais as referências bibliográficas você percebe que estão se repetindo em todos os editais, porque, assim, possivelmente, se está se repetindo em muitos editais, é porque vai voltar a se repetir. Então, assim, para você pegar isso. E, assim, e é interessante também fazer, igual a Jéssica disse, a leitura e os fichamentos. Os fichamentos também são bem importantes, assim, porque quando você ficha, você compreende melhor e aquilo fixa mais na sua memória, né? Porque é isso, pelo menos assim, eu não tentei outras residências, a não ser aqui em Juiz de Fora, mas a prova, ela é realmente isso. Tem coisa que vai preencher lacuna. Então, assim, é realmente ali o que está no texto. É importante, claro, você compreender, não só decorar. É muito importante que você compreenda o conteúdo. Mas existem coisas que realmente você vai ter que dar uma decoradinha, né? Não vai ter jeito, assim. Mas também, quando você compreende o conteúdo ali, você está bem habituado àqueles textos, né? Às referências, na hora da prova também aquilo flui. Parece que vem uma luz assim na cabeça. Você fala, isso daqui eu tenho certeza. Então, assim, isso, assim, realmente exige uma preparação, assim, bem intensiva, porque eu não sei se na época da Stephanie, que a Stephanie falou, né, que ela fez a prova, nem se preparou direito, não estudou, foi lá e fez. Mas, assim, eu percebo que agora, nesses últimos anos, a residência ela tem se transformado assim numa alternativa muito importante por conta da precarização do mercado de trabalho, né? A gente
sai da graduação e é raro já sair empregado, já sair num concurso, enfim, num processo seletivo, já sair num emprego. É muito difícil. Você sai e aí você fica caçando coisas ali que vão ser tipo meio que uma extensão da academia, né? Uma extensão ali da universidade. E o mestrado, né? E a residência são assim caminhos muito possíveis que para quem está na graduação, está num pique legal, já consegue pegar isso assim com muita facilidade, porque já está habituado ali com aquele ambiente acadêmico. Então se torna um processo mais fácil. Isso que as meninas pontuaram, todas elas, e inclusive a professora, de, assim, de acordo, né, com a possibilidade, buscar vivenciar a universidade, porque a universidade pública, ela é muito mais do que o ensino, ela é muito mais do que a aula. Ela é muito ampla, ela é diversa, ela é incrível, assim. Eu Quando eu entrei na universidade, assim, foi para mim, assim, muito mágico, porque eu entrei enquanto aluna trabalhadora, então eu trabalhei, assim, até o quarto período, e aí aquilo me esgotava, porque eu não conseguia viver nada na universidade, eu mal conseguia participar de uma roda de conversa, enfim, de seminários, eu não conseguia fazer isso. E aí, assim que eu consegui bolsa na universidade, assim, bolsa de iniciação científica, bolsa de projeto de extensão, de monitoria. Aí eu falei, eu vou largar o trabalho. Aí larguei o trabalho, vivi a universidade, mas vivi assim plenamente. Eu fiz uns 2, 3 projetos de extensão. Eu fiz projeto de pesquisa, eu fiz monitoria. Aí depois que eu larguei o meu trabalho, eu vivi. Eu almoçava e jantava no RU. Então, assim, eu vivi a universidade, foi muito rico, foi muito importante. Então, para quem tiver a oportunidade de fazer isso, de viver isso, é muito importante, é muito gostoso. Obrigada, Débora. Agradecer a todas vocês, na verdade, né? Acho que vocês trouxeram aqui muitas informações, assim, foi muito bom ouvir vocês sobre os programas de residência, né? Sobre como hoje, né, eles têm se organizado, sobre questões do trabalho profissional, né? Foi maravilhoso passar esse tempo aqui com vocês, agradecer muito a disponibilidade de vocês. Sistematizar só um pouco aqui, por fim, né, o que a gente colocou, então, dessa questão do preparo, né? Buscar programas de residência, né, em cidades, regiões que atendam, e tentar entender, né, sobre esses programas, áreas específicas, né, estudar, então, um pouco sobre referências específicas dessa área, pegar os editais anteriores, né, destes programas, para estudar a partir dele, na medida do possível, construir também currículo, né, organizar espaços de troca, de discussão com outros colegas que estejam se preparando para estudar junto, né, para debater sobre as temáticas, estudar as legislações principais do SUS, né, que é sempre importante, né, para os processos. E aí dizer também, né, que aqui em Ouro Preto, a gente hoje ainda não tem a residência, a gente chegou a aprovar um programa ali por 2016, 2017, mas é aquele, né, a instituição concorre ao credenciamento do programa, credenciou, mas não obteve bolsas. E aí não era possível desenvolver um programa sem bolsa, né? Então, a gente optou por não levar ele à frente, e aí, né, deu uma parada. A gente está retomando o grupo dos cursos de saúde, aquilo que a gente tem da saúde, são ciências biológicas, né, o serviço social, farmácia, nutrição e medicina. E quem que eu esqueci? E educação física. São esses 6 cursos da saúde que o FOP tem hoje. E aí a gente está com a proposta agora do PET Saúde. Inclusive, dizer para as alunas que estão aqui, essa semana a gente está fazendo a seleção, né, das inscrições, semana que vem a seleção, para entrar no PET Saúde, que é uma experiência já de aproximação da saúde, né, com preceptoria, tutoria. Então, quem tiver interesse também, está divulgado nas nossas redes sociais, saiu no e-mail do colegiado para todo mundo, enfim. E agradecer imensamente vocês novamente, meninas. Quero muito ter outras oportunidades de ouvi-las aqui no curso, né, de chamá-las, de encontrá-las em outros espaços também. Foi realmente muito bom ouvi-las. Eu posso falar mais uma Claro. coisa? Fazer mais uma consideração? É porque, assim, a gente falou muito das coisas boas, né?
Eu não sei como que, pelo que as meninas falaram, parece que o programa delas é um programa bem organizado e tem bastante embasamento. Na época que eu estava na residência, como a gente começou a ter muitos problemas, assim, de todos os tipos, a gente começou a interagir, não sei se ainda existe, acredito que sim. Tinha no Facebook e no WhatsApp, que são grupos dos residentes no país. Né? Esses grupos são difíceis de achar. Eu lembro que na época foi até a Alessandra que me passou o contato de um dos meninos da Comissão Nacional. E aí a gente mantém contato até hoje, porque criou-se, né, uma referência, assim. Uma delas, que é a Sofia, que era do Rio. Acho que a Sofia agora já depois foi para outra residência, já tinha um no norte. Enfim, era a gente espalhado, assim, a gente conseguiu dialogar bastante. E a gente discutiu muito que os programas de residência no Brasil, eles ainda, assim, a gente tem muitos problemas, né? Com relação à carga horária, com relação a assédio, assim, todos os tipos. Então, o que eu oriento também, né, é saber bastante o seu papel enquanto residente, é saber lei. Porque no nosso, eles batiam de frente e falavam, não, mas vocês recebem para isso. E a gente falava, não, a gente não recebe para isso. E vai tudo de novo, não é fácil, foi bem complicado na época, assim, foi uma briga mesmo, mas eu acho que foi importante, sabe, a gente, esse contato com outros lugares, saber que a gente não estava sozinho, que isso existia, que tinha como brigar por isso, né? A gente às vezes levava a demanda para Brasília, para reunião, não dava em nada, mas chegava denúncia. Assim, foi interessante esse processo, porque até mesmo enquanto profissionais, a gente começou a entender um pouco como que funciona isso, né? E como é um mini concurso, né, que a gente até brincava, a gente tinha uma autonomia, assim, de brigar, porque para você tirar um residente não é impossível, mas não é tão simples assim. Então a gente conseguia brigar um pouco mais. Hoje, como eu trabalho em empresa privada, apesar de estar numa instituição pública, eu não posso brigar tanto assim, não. Hoje eu sou menos, mas na época da residência a gente brigou muito, tá? Porque foi difícil. Débora? Ai, professora, eu não consegui me conter. A Stephanie me provocou. Porque, assim, é isso que a Stephanie falou, assim, é fundamental, assim. E a gente esqueceu disso, ainda bem que ela não esqueceu. De falar desse processo, assim, de atuar politicamente dentro da residência, né? Você entender dos seus deveres, né? Ter consciência disso, mas entender também dos seus direitos, né? Porque isso que ela foi pontuando aí, realmente, a residência multiprofissional em saúde, né, em todas as suas áreas, ela tem muitos problemas, muitos. Um deles é a questão do reajuste da bolsa, né? Isso daí é uma briga histórica para os residentes, porque assim, essa bolsa ela está em 3 e tanto há muito tempo, muitos anos. A Jéssica disse que teve esse reajuste, né? Que foi legal, mas que foi muito pequeno diante, né, do aumento dos custos, do custo de vida, né, de modo geral. E não só isso, também com relação, assim, a precarização, né? São 60 horas semanais, gente. 60 horas semanais é muita coisa, a gente fica exausto. Trabalha final de semana, entendeu? Faz plantão, enfim. Tem os problemas que são, assim, muitos, muitos mesmo. E aí eu achei interessante a Stephanie tocar nisso, porque é uma forma da gente conseguir lutar, né, de forma coletiva. A gente sozinho, você vai dar murro em ponta de faca e não vai conseguir fazer. Agora você se articular com os colegas, né? Buscar não só ali os residentes da sua região, da sua cidade, do seu programa, mas também de outras cidades, né? Articular com a residência multiprofissional do país. Isso, assim, torna o movimento muito mais forte. Eu tive a oportunidade de ir num congresso de residentes no finalzinho da residência, foi em BH.
Nossa, mas foi muito bacana, foi muito legal. Que aí você sente energia, você vê que você não tá sozinha, que o que tá acontecendo aqui tá acontecendo lá também, que a galera tá se organizando, que a galera tá mobilizada. Isso é muito bacana, sabe? E aí você troca contatos, você conhece um pouquinho da realidade do Hospital X, da instituição Y, e assim, isso é muito legal. Então, se vocês já puderem fazer esse movimento, é muito interessante, é muito importante. Obrigada, Stephanie, por não ter deixado a gente perder isso aí. Stephanie está falando principalmente do Fórum de Residentes, né? É uma organização que a gente tem, tanto de residentes, que é o Fórum dos Residentes, o Fórum dos Tutores, porque há a luta também por parte dos professores, que são tutores dos programas, dos preceptores que estão nos serviços, né? Então, os fóruns se organizam por esses 3 segmentos, né? E compõem a Comissão Nacional de Residência. Então, assim, é uma articulação nacional que briga pelos programas de residência. Ainda que a gente tenha muitos programas, a Stephanie fica falando na minha época, parece que foi, séculos atrás. Foi quando, Stephanie? Você entrou 16, 17? 17. 17. Não tem tanto tempo assim, não, né? Não é? Tá parecendo eu falando, há 10 anos atrás. Mas é porque mudou muito, né? De lá para cá, eu acho que muita coisa mudou já. Eu sei que quando eu saí da residência, para vocês terem ideia, fecharam o campo de serviço social. Os preceptores falaram que não queria assistente social mais lá, não. Os programas mudam, como a gente falou, né? Olho para as meninas falando da residência de saúde da família, outra residência, não parece a mesma que eu fiz. Os programas mudam porque a gente recredencia esses programas de tempos em tempos. A gente submete o projeto novamente, tem um acompanhamento do MEC, Ministério da Saúde. A gente está também, né, gente, há 4 anos aí num governo, né, inominável, mas que a residência caiu muito, né, na perspectiva que ela tinha dentro do Ministério da Saúde, campos de luta que o Ministério da Saúde sempre teve muito mais que o MEC, né, de defesa das residências. Então, assim, tudo isso corrobora, né, para os problemas que a gente está identificando aqui hoje, e que vão permanecer, e outros virão, e os programas, né, vão continuar, principalmente através da força dos residentes, brigando para que os programas se qualifiquem e melhorem. Né? Como você bem colocou, Stephanie, é um mini concurso, né? Não é possível tirar um residente, mas é muito difícil que você o retire porque ele está brigando pela qualidade daquele programa. Né? Isso é inerente à residência também, né? Formar sujeitos críticos. Ainda que em programas novos, né? Que foram constituídos de uma maneira muito equivocada, né, como você traz, enfim. Mas aí, né, cada programa vai trazer questões para a gente discutir. E os seminários, encontros, congressos de residência são fundamentais para a gente, né, conhecer todas essas problemáticas e os espaços de luta também, né? Certo, meninas? Enfim, então, né, já estamos aí, né, adentrando a noite. Agradecer mais uma vez vocês, dizer que eu espero poder contar com vocês em outros momentos novamente, porque foi muito bom ouvi-las, né, que vocês possam vir mais vezes aqui falar também, né, participar de atividades da UFOP, nós ficaremos muito felizes em recebê-las, tá certo? E muito obrigada a todo mundo. A gente vai disponibilizar na página do grupo de estudos, no YouTube do grupo de estudos, a gravação, para quem não pôde estar aqui hoje, poder assistir, né, e conhecer esse debate. Tá certo? Obrigada, gente. Uma boa noite. Foi um prazer te conhecer, professora. Igualmente. Obrigada, gente. Foi um prazer, viu? Muito obrigada, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada.